Exercício 2 da lista 2. O enunciado diz o seguinte: elabore um algoritmo que calcule sua média final do curso, sendo as avaliações com 3 provas e 4 ADOs, atividades discentes orientadas, e com os pesos de 80% para a média individual das provas e 20% para a média individual das ADOs. Bom, então aqui eu já coloquei as variáveis, as 3 notas de prova eu chamei de P1, P2, P3 e atribuí valores para elas. O mesmo eu fiz com as ADOs, ADO 1, 2, 3, 4, e atribuí valores para elas. A gente precisa então da média aritmética simples das provas. Então aqui a gente tem que fazer o seguinte: eu chamei de MP, a média das provas, somo a nota das 3 provas, somo as 3 variáveis que eu coloquei aqui em cima, P1, P2, P3. Lembrar de colocar os parênteses aqui antes e depois para fechar, para formar um numerador único. Se a gente não coloca parênteses e coloca para dividir por 3, aqui vai ser reconhecido só o P3 que vai ser dividido por 3 se a gente esquecer os parênteses. O mesmo vai ocorrer aqui nas ADOs. Então a gente chamou de MA, a média das ADOs, e aí a gente somou as 4 colocando parênteses para formar um único numerador e dividido por 4 para fazer a média aí da média individual das ADOs e das provas também. E aí a média final, segundo o próprio enunciado aqui, ele fala que tem que ter 80% para a prova e 20% para a ADO. Então aqui a MF, que é a média final, a gente coloca aqui 0,8, 0,8, vezes a média das provas, mais 0,2 vezes a média das ADOs. Isso forma a média final. E aí colocamos a função print aqui, a média final da disciplina foi. Aí aqui a gente vai usar essa notação que a gente já viu em vídeos anteriores, que é da função format, E o que está escrito aqui dentro significa que ele vai pegar esse número flutuante, esse float, e considerar apenas 2 casas decimais. E aí a gente coloca aqui o ponto format e o MF, que é a variável que vai ser substituída no lugar dessas chaves aqui. Vamos executar o programa e veja só, a média final da disciplina foi 7,61. A gente aqui já resolveu o problema. A gente poderia dar uma sofisticação ao resultado, gerando um relatório aqui para o aluno. Aí como que a gente vai fazer isso? Veja só, eu apresento aqui duas partes novas, vamos dizer assim, da função print, Aqui eu escrevi, isso é uma possibilidade dentro do Python, Você pode pegar uma string e multiplicar por um valor numérico. O que ele vai fazer é escrever essa string a quantidade de vezes que você colocou para multiplicar. Então esse meu primeiro print aqui, ele vai fazer 50 asterisco, vai fazer uma linha de asteriscos. Aqui a outra novidade que eu ainda não havia falado é esse _t. Esse _t, ele vai pegar esse valor escrito e vai fazer uma indentação, como se ele desse um tab assim, no que a gente escreveu aí na hora de exibir lá aqui embaixo no resultado. Copiei de novo aqui o asterisco, então a gente vai formar 2 linhas de asterisco e escrita no meio, relatório do aluno. Print vazio vai pular, esse cabeçalho, vamos dizer assim. E os 3 prints aqui vão fazer o que? Aqui eu coloquei a média das provas, a média das ADOs de forma separada e depois a média final. Vamos executar para ver como é que fica. Então ele fica assim, veja só, as linhas de asterisco aqui, como eu falei, tem 50, porque é o que a gente fez aqui. O relatório do aluno, a gente colocou o _t, então ele meio que centralizou aqui, ele fez uma indentação. E aqui embaixo os valores, Aí já um pouco mais completo, só para saber as médias da prova, média da ADO e a média final. Foi a mesma aqui, mas a gente só mudou o formato de apresentar na tela.